Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos, mas sua mãe lhe puseram o nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faça que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Diga após mim: Deus lhe concedera o que lhe pedira. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua falando conosco, continua nos ministrando. Que essa palavra possa produzir, Senhor, frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa oração desse homem foi marcada quando nós lemos 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, narra a genealogia de muitos homens. E tem aproximadamente 600 nomes nesse texto. E é às vezes até pesado nós lermos a genealogia, porque diz lá: e nasceu, e com tantos anos gerou, e morreu. E nasceu, e gerou filhos, e morreu. E um nome mais bonito do que o outro. Aliás, quando você estiver querendo se inspirar para colocar um nome em um filho, leia 1 Crônicas e você vai poder achar lá nomes sugestivos para colocar nas suas crianças. Mas entre o nascimento e a morte, a Bíblia faz uma parada, ela dá uma pausa. O autor para um pouco a genealogia para contar em 2 versículos a história desse homem chamado Jabez. A Bíblia diz que ele foi mais nobre do que seus irmãos, porque ele fez uma oração e Deus escutou a sua oração. E eu quero discorrer um pouco aqui nesse dia sobre isso. A Bíblia diz que a mãe dele coloca o nome dele de Jabez, porque Jabez significa com dor foi gerado, aquele que causa dor. Nós sabemos que os povos da época bíblica, eles colocavam o nome dos filhos proféticos, ou nomes por causa de eventos que estavam acontecendo naquele tempo. E aquele nome tinha um peso espiritual muito grande. Nós falamos aqui alguns dias sobre Noemi e Ruth, e Noemi colocou o nome dos seus filhos Marlon e Quilion, que significa fraco e franzino, e aquilo pesou tanto sobre a vida deles, que eles morreram antes da hora. Davi foi um homem de guerras, foi um homem que a Bíblia diz que não pôde construir o templo, porque tinha suas mãos sujas de sangue. Mas quando ele conserta o altar dele com Deus, a mulher dele, Batseba, tem um filho, ele coloca o nome de Salomão, e Salomão significa paz, e Salomão nunca precisou ir numa guerra. O nome dele trouxe um peso muito grande sobre a sua vida. A Bíblia fala que o pai, ele coloca o nome do seu filho de Jacó, e Jacó significa ladrão, usurpador, e isso trouxe um peso terrível sobre a vida de Jacó. Um peso tamanho de que quando Deus quer cumprir um propósito na vida de Jacó, lá em Gênesis 32, 22, no final do Jaboque, depois que ele entende o propósito de Deus para a sua vida, o Senhor diz para ele: não se chamarás mais Jacó o seu nome, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Nós sabemos do propósito e do peso do nome. Eu sempre que falo de nomes, eu falo do nome dos meus filhos, porque quando nós sabemos, ficamos sabendo que Eusânia estava grávida de um menino, eu coloquei o nome dele de Esdras, porque significa ajudante de Deus, auxiliar do Senhor. E eu tenho declarado isso sobre a vida do meu filho. Sofia significa sabedoria, e eu tenho declarado isso sobre a vida dela. Agora, aquela mulher, ela gera com dificuldades. Eu fico imaginando, durante o período da gestação, dores, inquietações, mal-estar. No momento de gerar, sentiu dores, teve mal-estar, passou muita luta, e agora ela transfere para o filho toda a sensação e tudo aquilo que ela teve durante os 9 meses, e ela diz: olha, o seu nome vai ser dor. E aquele menino, na hora da chamada da escola, você já viu isso? Esse termo bullying agora. A minha geração raiz não tinha isso não.
Era cada apelido, um mais escabroso, não me recuso a citá-los. Então, agora fica imaginando naquela época, na lista da escola de chamada, quando alguém chamava, cadê dor? Cadê aquele que causa dor? Cadê aquele que gera sofrimento? Ele tentando se esconder e os colegas dando risada e jogando bolinha de papel nele. E ele cresceu estigmatizado, e ele cresceu debaixo de uma pressão, de um nome que foi lançado sobre ele, que a sua mãe colocou e agora a sociedade colocou. Mas a Bíblia diz que ele não deixa que aquilo que foi dito sobre ele, que aquilo que foi lançado sobre ele, pesasse sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que diante de tudo aquilo, a Bíblia diz que ele se torna mais nobre do que seus irmãos, porque ele decidiu fazer uma oração ao Deus dos céus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não importa o que disseram a seu respeito. Se você decidir fazer uma oração, o Deus do céu vai mudar a sua história. Você toma posse disso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. No texto que lemos diz que nessa oração ele faz 4 pedidos ao Senhor. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue os meus termos, que o Senhor aumente o meu território, que a sua mão me conduza e que o Senhor me livre das aflições. Deus olha para o contexto de Jabez, Deus olha para a sinceridade da sua oração, Deus vê que ele está obstinado a crer no Deus que ele servia, não em uma sentença, não em algo que foi lançado sobre ele. Quantas vezes agora nós estamos chegando no final de mais um ano, e às vezes a gente vai aceitando aquilo que foi lançado sobre nós. Não aconteceu como gostaríamos na nossa vida financeira. E às vezes a gente vai aceitando aquilo que foi falado sobre o nosso comércio, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso empregador. Às vezes não foi bem sucedido o nosso casamento, e a gente vai aceitando aquilo que o familiar disse, aquilo que no momento da raiva foi lançada, a gente vai se apossando daquilo. Não aconteceu na nossa saúde ou no nosso ministério, ou em áreas que nós temos criado expectativas diante de Deus, tomado posse da bênção, apresentado no altar, e agora não aconteceu. E muitas das vezes a gente vai dando aquilo e vai lançando para o futuro e vai dizendo: não, eu creio que um dia algo vai acontecer. Nós precisamos entender, queridos, que nós servimos a um Deus que, se nós tomarmos posse de quem Ele é, da vida que Ele tem para nós, todas as mazelas, tudo aquilo que Satanás tentou trazer vai cair por terra, e o nome dEle vai ser glorificado nas nossas vidas. Nós acreditamos num Deus, irmãos, que tem grandes coisas para nós. Eu costumo dizer que Ele não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que são mais achegados. Quem é pai de mais de um filho aqui sabe do que eu estou dizendo. Ele ama todos por igual, ele compra as coisas divididas igual, e se ele não faz assim, ele está errado. Mas sempre tem aquele que está mais perto, tem aquele que dá mais feedback, tem aquele que ama mais, tem aquele que se submete mais. Não é que ele está fazendo diferente de um para o outro, é um dos que está entendendo que é mais importante estar perto do Pai. E por estar perto do Pai, ele come do que o Pai come, ele bebe do que o Pai bebe, ele usufrui daquilo que o Pai usufrui, porque ele decide estar mais perto. Você está comigo ainda aí? Diga aleluia. Jabez, ele era de Judá. O seu nascimento gerou, através de uma oração, ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para termos intimidade com Ele. Ele nos criou para estarmos perto dEle, para usufruirmos da sua presença. Se você parar para imaginar, se você parar para analisar, você vai perceber que o inimigo vai fazer tudo para que você não ore. Nós fomos criados por Deus para ter comunhão com Ele. Nós fomos criados por Deus para estar perto dEle, para entendermos os projetos dEle para a nossa vida. E o inimigo vai criar ativismo, vai trazer revolta, vai trazer situações para que a gente se esqueça de Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente está envolvido com tantas coisas que nós nos esquecemos de separar tempo de qualidade para escutarmos a sua voz.
quando é citada quase 600 nomes naquela genealogia, o Senhor, Ele precisa parar para em 2 versículos contar a história de um homem que soube mudar o seu futuro, porque ele creu no Deus que ele servia. Eu quero declarar, meu irmão, que esse ano ainda não acabou e Deus tem uma nova história para você. Não importa o que foi dito, não importa o que aconteceu. Talvez você já esteja dizendo: meu Deus, eu vou dormir porque eu só quero acordar 2019. Eu não quero mais viver, eu não quero mais me lembrar, eu quero deletar daquilo que aconteceu. Se nós entendermos quem o Senhor é em nós e nos apossarmos de todas as promessas, independente do que sentenciaram, independente do que declararam, eu creio que Ele vai poder olhar dos céus e vai declarar: e Ele é mais nobre do que os seus irmãos, e eu vou escutar a sua oração, e nunca mais a nossa vida será como era antes. Quero começar dizendo que o mais importante não é o princípio das coisas, mas o seu final. Diga isso para alguém: o mais importante não é o início das coisas, mas o seu final. Eclesiastes 7, versículo 8 fala isso. É mais importante o final das coisas do que o seu princípio. Agora, eu creio que amanhã vai ter aí a corrida que acontece todos os anos em São Paulo, a corrida de São Silvestre. E no começo da corrida, irmãos, existe lá manifestantes, tem de esquerda, tem de direita, tem gente que sai fantasiado, tem gente que quer aparecer, tem gente que vai estar lá porque ele quer sair, ter os 5 segundos dele de fama. E não é difícil sair no começo da corrida. O problema é chegar no final. O problema é desafiar os quenianos. O problema é ter resistência para atravessar a linha de chegada e dizer: eu cheguei, eu conquistei, eu estou aqui. Você recebeu um projeto de vida, e nós somos enviados, e nós enchemos o nosso coração de esperança e começamos a escrever: 2019 na minha família vai ser assim, na minha vida espiritual vai ser desse jeito, no meu financeiro vai ser dessa forma, eu vou fazer aquela dieta, eu vou entrar em concordância com meus familiares, eu vou fazer aquela reforma, eu vou pagar aquela conta. E a gente começa a almejar, porque o início é fácil, colocar no papel é fácil, projetar não é difícil. Mas a Bíblia diz, e eu citei aqui: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele prosperará. Ele só continuará nobre se ele continuar perseverando, se ele continuar projetando, se ele continuar almejando aquilo que o Pai colocou no seu coração, aquilo que o Pai tem preparado para a sua vida. Quando nós olhamos, queridos, alguns personagens na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15, narra a história do rei Saul, o primeiro rei da história de Israel. A Bíblia diz que as nações disseram: não queremos mais. A Bíblia diz que eles eram regidos por juízes. O juiz, ele acumulava a função do rei e do sacerdote, do profeta. O juiz, ele tinha o poder político e o poder espiritual. Mas a nação disse: nós queremos ser como as outras nações. E Deus disse: mas rapaz, vocês vão ser igual, eu quero que vocês sejam diferentes. Eles insistiram. E Deus levanta Saul. Ele era tão humilde que ele se escondeu na hora de ser ungido rei. Deus encontrou características no seu coração. Ele está lá procurando as ovelhas do Pai. Ele é submisso. A Bíblia diz que Saul, ele rege 40 anos sobre Israel. 37 anos ele faz aquilo que agrada ao Senhor. Mas ninguém coloca o nome do filho de Saul. Lá na bandeira de Israel podia ter lá a estrela de Saul, ou o estandarte de Saul. Podiam dizer que Jesus é o leão da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. Mas não. Os 3 últimos anos, que era para fechar com chave de ouro, ele fez coisas terríveis. Porque a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o seu início. Um homem pode ter comemorado bodas de ouro com a esposa, junto com os netos, com os bisnetos, ter feito festa, mas se no final da vida ele resolver arrumar um amante, ele vai ser conhecido pelos netos e pela sua posteridade, pelo aquele que abandonou a família. Os 50 anos que ele cuidou da família vai ser deletado, porque a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o seu começo. A Bíblia fala que Saul, ele começa muito bem.
Mas ele não soube perseverar. Muitas das vezes nós começamos bem no propósito. Olha, 2019 eu vou ler minha Bíblia toda. Coloque isso no seu projeto de vida. 2019 eu vou ler a Bíblia toda. Se você lê todo dia 3 capítulos e no sábado e no domingo lê 4, antes do ano acabar, você lê a Bíblia toda. Mas alguns começam bem e às vezes quando vai chegando em Levítico diz misericórdia. Se eu tirar a barba toda eu vou para o inferno. Não vou ler mais não. Quando chega em Primeiras Crônicas lá e vê essa genealogia, começa a dar sono, começa e já quer pular, já quer desistir. Porque bom é o começo, mas Deus quer ver continuidade, Deus quer ver a perseverança, Deus quer ver a motivação do nosso coração. Muitos começam, mas nunca terminam e acabam chegando a lugar nenhum. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, a palavra do Senhor diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular despesas, para ver se tem como acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos a que virem começarão a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. A Bíblia, ela é tão poderosa que ela fala sobre todos os assuntos. De vez em quando eu viajo, às vezes de carro, vou para outras cidades ministrar, até para outros estados. E de vez em quando eu encontro alguns esqueletos. E fico vendo lá aquele esqueleto de 10 andares, de 15 andares, de 3 andares. Outro dia eu passei e alguém me falou: olha, ia ser um hotel aqui de 7 andares e só tem lá a estrutura. Mas o camarada quebrou, e aí ficou aí, está devendo, o IPTU já foi tomado, vai ser demolido agora, muitos anos depois. Fiquei imaginando, dizendo: rapaz, se ele tivesse talvez feito 4 andares, 3 andares, ele teria o dinheiro para fazer o acabamento, para finalizar, para colocar para funcionar. Quando nós muitas das vezes não paramos para entender que no começo é muito fácil. Casamento no começo é fácil, empreender algo no começo é fácil. Quando a gente começa um negócio, a gente está feliz: eu sou empresário, eu sou dono do meu negócio. E quando ele começa a fechar a conta e perceber que não houve superávit, houve um déficit, ele não teve lucro, ele teve prejuízo, o primeiro mês, o segundo mês, aquilo vai desmotivando ele, porque ele não parou para entender que os 2 primeiros anos ele está investindo no negócio. Ele está fazendo conhecido, ele está fazendo ponto, ele está criando clientela. E se ele não perseverar, ele vai acabar desistindo de algo que talvez no futuro o tornasse muito bem sucedido. Diga para o seu irmão: melhor o final das coisas do que o seu começo. Nós não podemos, irmãos, desistir no meio do caminho. O Senhor disse que na beira do caminho não é o nosso lugar. Ele quer que a gente possa perseverar, Ele quer que a gente possa chegar até o fim. Daniel capítulo 12, versículo 13, a parte A, a palavra do Senhor diz: tu, porém, vá até o fim. Você pode dizer isso a 3 pessoas: vá até o fim, meu irmão. Vá até o fim. Jacó, ele recebe o nome de enganador, de trapaceiro. Mas aqui a gente vê o inverso na história de Jacó. A Bíblia fala que Jacó começa cumprindo aquelas coisas. Ele se envolve naquilo que havia sido declarado sobre a vida dele. Ele começa mal, mas ele decide agora começar uma nova história diante da sua vida. A Bíblia fala, queridos, que quando Jacó, ele foge para a casa do tio Labão, porque na realidade ele havia de uma forma sagaz comprado a primogenitura na mão do irmão. A falha lá ali não foi de Jacó, foi do irmão de ter vendido. Ali começa o ponto nevrálgico dele, o ponto crucial. Quando ele vai para a casa do tio, ele ainda passa um tempo pagando pelas consequências do seu pecado, mas ele começa a construir altares para Deus. Ele começa a mudar a sua história.
O grande problema, irmãos, é que a gente não pode, que acontece com muitas pessoas, ficar vivendo do passado, ficar vivendo melancólico, porque um dia eu tive, porque um dia eu fui, porque um dia Deus fez, porque antes Deus operava, porque antes Deus falava, porque um dia prosperou, porque um dia foi uma bênção. A Bíblia diz que agora Ele decide começar a sua nova história em Deus. Muitas das vezes a gente só fica olhando para o futuro, olhando para o que Deus vai fazer, olhando para o que Ele vai nos dar, olhando para aquilo que a gente ainda não tem. Uns ficam melancólicos por causa do passado, outros só olham para o futuro e por causa disso não vivem o seu presente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: seja grato pelo que Deus está fazendo hoje. Você sabia que você tem coisas hoje que há 1 ano atrás, que há 2 anos atrás você pedia a Deus que você ainda não tinha, e hoje Deus já te deu, hoje Deus já abriu as portas. Mas às vezes a gente está tão cego olhando para o futuro que a gente se esquece de agradecer pelo que Ele fez hoje, de ser grato pelo que Ele tem nos dado hoje. O primeiro pedido que Jabez fez a Deus foi que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele estava crendo na bênção de Deus sobre a sua vida, mas não em qualquer bênção, e não em algo humano nem carnal. Ele não estava querendo conduzir mais a sua vida. Ele não estava querendo: Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor me torne aquilo, eu quero que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Ele cria tanto em Deus, que ele estava colocando o seu futuro nas mãos de Deus, e estava dizendo: Senhor, não é como eu quero, nem da minha forma, mas eu creio que a bênção que o Senhor vai me dar, eu vou ser conduzida por ela, para alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu estava conversando com alguém essa semana, um querido pastor de outro ministério, dizendo para ele: a Bíblia diz que quem é conduzido pelo Espírito, ele não sabe de onde vem, ele não sabe para onde vai, ele precisa estar debaixo do querer de Deus, debaixo do favor de Deus. E quando ele pede, e ele havia entendido isso, porque a palavra abençoar, a palavra abençoado, ela significa liberado para prosperar. É por isso que todos os dias eu peço para os meus filhos, e quando eles não pedem a bênção, eu digo: cadê a bênção? Eles pedem a bênção, eu digo: olha, que Deus te abençoe. Eu estou dizendo para eles: vocês estão sendo liberados para prosperar, vocês estão sendo abençoados, vocês estão sendo enviados para prosperar. Ele está dizendo que o Senhor me abençoe, que o Senhor me prospere, que o Senhor me envie para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, mas não da forma que eu quero, não de uma maneira egoísta, não de uma maneira egocêntrica, mas debaixo do teu envio eu quero prosperar, para o Seu nome ser glorificado na minha vida. Qual o propósito de nós querermos prosperar? Qual o propósito de nós desejarmos isso em Deus? Jabez não está olhando para o passado sombrio, para as dores que ele gerou, para aquilo que ele deixou de alcançar, para aquilo que ele chorou, mas ele está olhando para o futuro, dizendo que o Senhor me abençoe. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas grandes na minha vida. Ele faz uma oração que muda a sua vida. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Às vezes a gente entra em crise com Deus porque a gente ora e as coisas não vêm como nós gostaríamos, mas a gente sempre tem que estar nos perguntando: qual o propósito disso que eu estou pedindo a Deus? Por que eu quero me tornar próspero financeiramente falando? É para ostentar para as pessoas? É para contrair um outro casamento? É para fazer aquilo que vai me afastar de Deus? Ou eu quero prosperar para abençoar a minha família, para investir no reino de Deus, para fazer o nome do Senhor ser glorificado, para administrar os meus recursos debaixo do entendimento do Espírito Santo de Deus? Deus, Ele é o maior interessado em te prosperar, em te fazer crescer, meu irmão. E quando eu entendo isso, Deus está olhando para o coração de Jabez e está vendo a motivação dele: eu quero prosperar, eu quero que o Senhor me abençoe. No segundo lugar, ele diz que o Senhor estenda os meus termos, que o Senhor aumente o meu território. Ele está dizendo: eu creio que o Senhor é aquele que vai me fazer prosperar de uma tal forma que eu vou precisar ampliar o lugar onde eu estou para comportar aquilo que o Senhor está preparando para a minha vida. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: Deus vai te fazer aumentar o seu território, meu.
Ele deseja isso. Ele almeja isso, porque cada lugar que você for, ali você vai estar representando Ele. Cada lugar que Ele te levar, ali você vai falar do nome dEle. Ali o nome dEle vai ser glorificado por causa da sua vida. A oração de Jabez foi sincera e tocou o coração de Deus. Através da sua oração, a sua vida foi mudada, a sua família foi transformada. E ele ficou conhecido através da sua oração. O que nós precisamos entender é que uma oração muda tudo. Não viva, não trabalhe, não cuide, não faça nada antes de dobrar os seus joelhos e apresentar a sua vida em oração ao Senhor, porque aquela oração vai mudar o seu dia inteiro. É a oração que Jabez fez, mudou a vida dele inteira. Às vezes a gente passa 4 horas resolvendo problemas, porque a gente passou 4 minutos orando de manhã. E Deus quer inverter isso. Quando Jesus orava, Ele só dizia assim: Pai, eu só estou orando para gerar fé no coração deles, porque eu e o Pai já somos um. Eu já tenho uma vida de oração, eu já oro ao Senhor. Então quando Jesus levantava a mão, o espírito maligno caía por terra. Ele não precisava ficar fazendo entrevista com um vampiro, como a gente vê aí às madrugadas nos canais de televisão. Precisava perguntar o nome, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo. Só a autoridade que havia em Jesus, no levantar das mãos, os espíritos malignos caíam por terra. Quando Ele impunha as mãos, os leprosos eram curados, os pães e os peixes foram multiplicados, milagres, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que o mar se aquietou, porque Ele conduzia a sua vida em oração. Eu quero te dizer, meu irmão, você quer ter um ano diferente? Comece orando a partir de hoje. Comece plantando uma vida de oração. Comece separando um tempo e dizendo: Senhor, eu não estou perdendo 20 minutos, eu não estou perdendo 40 minutos, eu não estou perdendo 1 hora, eu estou investindo 1 hora, e eu sei que isso vai fazer toda a diferença no meu dia, na minha semana, no meu mês, naquilo que eu vou conquistar na presença do Senhor. Muito daquilo que você está vivendo hoje é resposta de oração daquilo que foi feito no passado. E se você não tem hoje o que você gostaria de ter, se você não está colhendo o que você gostaria de colher, então hoje você precisa mudar as suas sementes. Jabez naquele dia não estava contente com quem ele era, com quem ele havia gerado na sua mãe ou na sua família. Então ele decidiu mudar as suas sementes e ele fez uma oração diferente. Decida fazer uma oração diferente hoje e você vai colher algo diferente no seu futuro amanhã. A Bíblia diz que Ana fez uma oração em crise. E a Bíblia diz que depois daquela oração, ela saiu dali sorrindo. Ela tomou posse do filho que o profeta, que já estava fora da presença do Senhor, declarou. Mas quando Deus quer abençoar, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. A Bíblia fala que Ana, quando o profeta, depois de ter pisado na bola algumas vezes, diz: então mulher, vá e seja feita conforme a motivação do seu coração. Ela se apropria daquela palavra, ela lava o rosto, entrega o jejum e vai comer e beber e celebrar a conquista. E a Bíblia diz que alguns anos depois ela vai entregar Samuel, que se tornou um dos grandes homens ali do Velho Testamento, porque a mãe fez uma oração e Deus escutou a sua oração. Se você quer mudar a sua colheita, mude aquilo que você tem plantado na presença do Senhor. Podemos perceber que quando nos aproximamos de Deus com sinceridade e lhe abrimos o nosso coração em oração, Ele nos atende e muda a nossa história. Tiago capítulo 5, versículo 13. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia fala que Jabez, ele ora segundo a vontade de Deus. Nós precisamos estar sempre perguntando: Senhor, qual o teu propósito? Quando Jabez ora, ele não está dizendo: Senhor, que a minha vontade prevaleça, que aquilo que eu quero aconteça. Ele diz que o Senhor me abençoe muito. Ele está dizendo que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida, que aquilo que o Senhor tem projetado para mim estabeleça sobre a minha vida. Essa precisa ser, meu irmão, a resposta da nossa oração. Olha o tamanho do Deus que você serve. Mas quando você ora de uma forma sincera, Ele para tudo para conceder o desejo do seu coração. Eu lembro que há uns 16 anos atrás, nós estávamos construindo a primeira igreja que eu e minha esposa plantamos. E a gente ia inaugurar à noite. E a igreja estava destelhada.
Ia ter culto à noite, não sei se era inauguração ou era culto. A igreja estava destelhada, porque a gente funcionava numa parte, o outro lado era terreno. Nós ampliamos a igreja para o outro lado, destelhamos tudo para telhar, estava tudo armado para chover, e a gente estava aguardando um valor chegar para comprar a telha. Eu destelhei pela fé, e estava preto, e eu estava orando dizendo: meu Deus, não deixa chover, porque hoje a gente marcou esse mutirão, os irmãos estão aí, e a gente precisa cobrir a igreja, e orando para Deus enviar. Um pastor amigo de outro ministério esteve lá em casa um pouco antes disso acontecer. Falou: pastor Anderson, falei com ele esses dias, já tinha anos que eu não falava com ele. O Senhor trouxe um incômodo no meu coração, eu vim trazer isso aqui. Uma oferta selada no envelope de banco, quando eu abri, era exatamente o que a gente precisava para comprar aquelas telhas da igreja. Quando chegou no outro dia, né, nesses dias de a gente cobrir a igreja, quando a gente organiza o mutirão, os irmãos já estavam lá. Quando eu chego lá, estava tudo preto, escuro. E eu orando ao Senhor, dizendo: o Senhor tem misericórdia, segura essa chuva aí, a gente precisa trabalhar. A gente não tem dinheiro para pagar pedreiro, só tem hoje para a gente cobrir a igreja. E aí pegamos um carro ali, a gente saiu dali da região ali, fomos lá para Areia Branca, para a matéria de construção, comprar as telhas. Quando eu cheguei lá, começou a chover copiosamente. Eu disse: Senhor, tem misericórdia. Camarada carrega o carro com as telhas e a gente volta. Tinha chovido muito onde eu estava, muito próximo, mas onde a igreja estava não havia chovido. A gente colocou as telhas e conseguimos naquele dia cobrir. Aquela experiência ficou marcada no meu coração. Talvez contando não seja grande coisa, mas eu pude perceber que quando Deus olha para nós e percebe uma motivação naquilo que nós estamos fazendo, Ele para tudo o que está fazendo para avaliar, para avalizar algo que nós estamos colocando diante da sua presença. 2019 vai ser diferente, não porque você vai pedir coisas diferentes a Deus, mas porque você vai colocar motivação em Deus naquilo que você está pedindo. Quando você sonhar os sonhos de Deus, quando você pedir dentro daquilo que Ele projetou para você, meu irmão, se prepare, porque você vai ver sinais, você vai ver milagres, você vai ver as coisas acontecendo, porque simplesmente você entendeu a forma como Jabez orou aqui nesse dia. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que Deus alargue as minhas fronteiras. Elias, ele teve um grande ministério, mas Eliseu disse: eu quero que o Senhor pode fazer coisas maiores. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus já fez grandes coisas, mas maiores coisas estão por vir. Obras maiores estão para acontecer no seu casamento. Você não nasceu para pagar conta, você vai prosperar para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Você não nasceu para andar doente, nem médico, você vai ter uma saúde inabalável, porque Ele se fez doente para que nós fôssemos sarados. Coisas maiores estão para acontecer. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Ele pede que Deus fosse com ele em tudo. Interessante esse terceiro pedido dele: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Agora que o Senhor me abençoe muitíssimo, eu preciso que o Senhor me ajude a ampliar, para comportar o que o Senhor me deu. Mas ele pede em terceiro lugar: que o Senhor esteja comigo em tudo. Aí, irmãos, é um ponto importantíssimo, porque é aí que a maioria cai. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, e Deus abençoa. E aí começa, e aí compra carro, e aí troca de casa, e aí muda de roupa, e aí começa a ir a lugares, e aí começa, mas aí o Senhor já não deixa de estar com ele. Quando ele percebe que Deus está começando a fazer coisas que ele jamais imaginou que ele teria, ele pede algo para Deus: e que o Senhor esteja comigo onde eu estiver, que a sua mão me conduza por onde quer que eu esteja. A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você desejar, meu irmão, Deus vai fazer, se ele olhar para as suas motivações. Mas se no meio do caminho você vacilar, a Bíblia diz que será terrível aquilo que vai acontecer com este homem. Jabez faz uma sábia oração e diz: que a sua mão continue me conduzindo e me prosperando. Que o Senhor me preserve do mal. Que o Senhor continue me conduzindo para que eu venha alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim.
Eu quero concluir dizendo, queridos, que não é a forma como começamos, é uma decisão que nós tomamos a partir de agora. Talvez, como Jabez, você diga: olha, eu tive dores. Talvez eu gerei dores lá no meu casamento. Eu fui Jabez na minha vida financeira, eu tive insucessos, eu não prosperei, eu não consegui galgar aquilo que eu sonhava. O meu problema foi no meu tempo com Deus, foi na minha vida com Deus. Eu não consegui manter essa intimidade, nem ler a palavra, nem congregar como deveria. E isso gerou dores. Eu não sei em qual área, mas eu sei que se a partir daqui você resolver tomar uma decisão, assim como Jacó, o Senhor olha para ele e diz: não se chamarás então a partir de agora o seu nome Jacó, mas Israel, por causa de uma motivação que ele teve no seu coração. Fique de pé nessa manhã, porque eu quero orar por você.